Olá, galerinha, boa noite. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, não é? Desta vez vai ser um vídeo curtinho e será a nossa última atividade aí referente ao caderno de atividades do mês de junho, certo? Nós estamos com um atraso, né, enorme aí em relação aos conteúdos por conta do recesso que houve, né? Um recesso aí de aproximadamente 10 dias, que foi o recesso do São João, e ainda levando em consideração a semana de provas que vocês tiveram que fazer, não é? E aí nessa semana de provas e de simulados, vocês tiveram que se concentrar para essas provas. E então, a gente agora encerra esse assunto, né? E em seguida a gente já entra no próximo conteúdo, que é o primeiro conteúdo aí da apostila de julho, ok? É possível que a apostila de agosto atrase um pouquinho, não é? E a gente vai aos poucos, ok? Então, gente, olha só. Para encerrar a nossa apostila, não é? A apostila do mês de junho. Só um momentinho aqui. Vou tirar o celular daqui do modo vibratório e vou colocar aqui no silencioso, né? Na verdade ele não estava no vibratório, ele estava aqui no modo que faz o som de chamada, né? Então olha só, no nosso último conteúdo aqui nós vamos ver o gênero reportagem, não é? Isso de forma bem simples aqui, não é? Nos exercícios só tem duas questões, então vai ser assim de forma bem rápida, né, para a gente ver aqui o gênero reportagem, tá certo? Basicamente vocês irão estudar um pouco mais sobre o gênero reportagem, né? Quando vocês estiverem aí no oitavo e nono ano, é que vocês irão ver de forma mais detalhada, né? E vão se deparar com a leitura, né, de textos aí como reportagem, tá ok? Aqui a gente só vai conhecer um pouquinho sobre a estrutura da reportagem. Então olha só, né? A reportagem, acompanhe aí. A reportagem, ela é o nome dado ao gênero textual jornalístico que realiza a interação verbal entre os indivíduos. Ou seja, né, através da fala ou da escrita, né? Quando se fala em fala e escrita, diz respeito aí à interação verbal, nessa troca de, de informação, não é? Em que duas pessoas no momento da conversa elas fazem, né? O ser humano comunica-se e expressa as suas ideias e emoções através da linguagem. Os gêneros textuais são as representações dessa linguagem, que podem ser alteradas de acordo com o contexto em que são empregadas, né? O que é que isso quer dizer aqui nesse parágrafo? É que quando nós nos expressamos, né, quando nós nos comunicamos e interagimos com as pessoas, nós não falamos simplesmente por frases soltas, não é? Nós nos comunicamos através de gêneros textuais, né? No caso aqui, especificamente da nossa aula, é o gênero reportagem, tá certo? Então, nós temos aí uma infinidade de gêneros textuais. A reportagem, a notícia, a fotodenúncia, a fotoreportagem, a tirinha. Então nós temos muitos tipos, mas muitos tipos mesmo de gêneros textuais, né? E a reportagem, ela é um desses gêneros, né? Ela é um desses tipos textuais que nós utilizamos muito no dia a dia para nos comunicar. Então, a reportagem é transmitida através dos veículos jornalísticos, ou seja, dos meios de comunicação, né?
como as revistas, os sites, as TVs, não é? Aí os canais de televisão, Globo, SBT, Record, não é? TV Miramar. Então são essas TVs aí, né? E os rádios também, né? Os canais de rádio também transmitem o gênero reportagem, né? E a principal função do gênero reportagem é informar. Gostaria de chamar a atenção de vocês para esse detalhe aqui, ó. Gostaria que vocês fizessem o seguinte, colocassem aí um destaque aí no texto de vocês. Colocassem justamente esse destaque aqui, né? Que a principal função de um gênero reportagem é informar. Tá começando a dar sono. Gostaria também que vocês colocassem aqui, dizendo que o gênero reportagem ele é veiculado por esses meios de comunicação aqui, ó. Jornais, revistas, sites e rádio, ok? Então, coloquem aí. E agora a gente passa para os principais elementos de uma reportagem, né? Então, como toda e qualquer reportagem, existem alguns elementos que são os elementos principais que estruturam uma reportagem, não é? A gente vai ver isso aqui com detalhes, né? Para que vocês possam entender bem direitinho. Então, olha só. A reportagem caracteriza por ser um texto mais longo, não é? Com detalhes e informações que geralmente não são encontradas em outros tipos de escrita. Para a produção é necessário que o repórter, né, que é a pessoa responsável por fazer a reportagem, faça um levantamento de dados, realize entrevistas com pessoas relevantes para o caso e atenda todos os lados envolvidos, ou escute especialistas sobre o assunto relatado. Ela não mostra somente fatos, o fato, né? No caso aí a reportagem, né? Ela não mostra somente o fato, mas os encaminhamentos para o seu acontecimento. Isso quer dizer que basicamente na reportagem, né, não é colocado somente os fatos, né? O que foi ocorrido, mas sobretudo desse assunto, né, o que é que se tem feito, né, o que é que se tem estudado, né, a que conclusões está se chegando, né, e que possivelmente, né, o que é que pode ser feito para solucionar aquele problema, né? Então, basicamente a reportagem ela tem essas características, né? Onde podemos encontrar a reportagem, né? Então, como foi falado já anteriormente, né, a reportagem pode ser encontrada em diversos veículos de comunicação, como televisão, jornais impressos, sites e rádios, né? Grifem isso aí novamente aqui, certo? Qual é o objetivo da reportagem? O objetivo principal do texto deve ser o de informar. Então, grifem aí novamente isso aqui, tá ok? A reportagem cumpre uma função social e não é feita somente de temas atuais. Qualquer fenômeno pode virar pauta para esse gênero textual. Ou seja, minha gente, a reportagem ela não cuida de fornecer para os leitores um tema necessariamente da atualidade. Ela pode pegar um tema, um conteúdo que já foi estudado antes, não é? Por alguns especialistas,
e que naquele momento a reportagem ela tenta resgatar esses temas, esses assuntos, não é? Para que o leitor ele sempre fique a par do que está acontecendo, né? Das mudanças que aquele tema, não é, que está em discussão pode estar provocando naquele momento. Vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, um tema que fala muito na atualidade, né? Mas que não é novo, é o tema da obesidade, né? É o tema da obesidade. Então, várias reportagens, né, tanto escrita quanto a reportagem exibida, né, na televisão, nos jornais e até mesmo na internet, já falaram muito sobre obesidade, né? Mas de vez em quando aparecem novas reportagens falando sobre obesidade, mas assim sempre relacionando a outros tipos de doença que está aparecendo, né? Então, por exemplo, quando surgiu a Covid-19, né, ano passado, no ano de 2019, aqui no Brasil ainda não tinha Covid-19, né? Ela não tinha chegado aqui ainda. Ela veio chegar em 2020. Mas aí o que é que os médicos constataram? Que as pessoas que tinham maior incidência de desenvolver a forma grave da doença eram justamente pessoas que também estavam obesas, né? Aí vários médicos, vários cientistas aí da área da medicina começaram a escrever novamente artigos científicos provando que as pessoas que têm obesidade, não é, elas têm uma probabilidade maior de desenvolver a forma grave da doença Covid, né? E que era preciso bastante cuidado com essas pessoas. Inclusive essas pessoas deveriam se cuidar mais, não é, com relação à obesidade, para que elas pudessem se prevenir de outras doenças, né? Então, de vez em quando, é um tema que, por mais que não seja atual, mas é um tema que de vez em quando é resgatado, né, através de uma reportagem, para poder verificar de que forma a obesidade está relacionada a outras doenças. Esse é só um exemplo que eu estou dando para vocês, certo? E agora a gente chega ao formato do texto, né? Que é como é que uma reportagem se estrutura, não é? Então, olha só, basicamente uma reportagem ela se estrutura em quatro formas, ou melhor, quatro formas não. Ela está estruturada obedecendo a seguinte estrutura. Primeiramente, ela é constituída de um título, ou seja, a reportagem ela tem um título, certo? Nesse título está o assunto da reportagem. Depois ela tem um subtítulo, tá certo? Tem um subtítulo. Depois ela tem o lead, que vem de lá do inglês, que é lead. E tem o corpo do texto. Então, a reportagem, ela estruturalmente ela tem essas quatro estruturas. Tá aqui, ó. O título, né? O título é onde se coloca o tema da reportagem de forma clara e que atraia o interesse do leitor. O subtítulo é um título secundário que pode apresentar outras informações relevantes do texto. Não é obrigatória a sua presença, ou seja, não é obrigatório que toda reportagem, a reportagem escrita no caso aí, né? É bom lembrar isso aí, que aqui estamos falando sobre reportagem escrita. Não é obrigado que a reportagem tenha subtítulo, né? Que ela apareça um subtítulo. Pode ser que ela venha a ter subtítulo, mas subtende-se que não é uma regra geral, não é obrigatório a presença de um subtítulo. Depois nós temos o lead.
O lead é o que? É basicamente um resumo do texto, colocado no primeiro parágrafo, situando o leitor sobre o que vai ler a seguir. As informações são colocadas de acordo com a relevância, ou seja, o mais importante é dito antes, não é? Depois nós temos aí o corpo do texto, né, que é a parte maior da reportagem. É basicamente a reportagem em si mesma, né? Toda a explicação do assunto, a exposição do assunto. Então, no corpo do texto são as demais informações sobre o fato. Né? Comparando um texto dissertativo, seria o seu desenvolvimento. Então, basicamente aí, no corpo do texto, é o desenvolvimento todinho da reportagem. Agora, terminada essa parte, a gente tem um exemplo aqui de uma reportagem, tá certo? Então nós temos aqui a seguinte reportagem, né? O seguinte texto. Isso aqui é um exemplo, né? Nós não iremos ler tudo isso aqui, mas para quem se interessa seria legal ler em casa, porque é um texto que diz muito a respeito da obesidade infantil, né? E a obesidade infantil não é só relativo a crianças, mas também sobre adolescentes também, certo? Que é a idade que vocês estão, né? É a fase da vida que vocês estão aí, que é a adolescência. Pois então, olha só. Nós temos aqui o título, não é? Temos aqui o título. Isso aqui é uma reportagem, tá certo, gente? Isso aqui é um modelo de uma reportagem. Então nós temos aqui o título, não é? Temos o título, temos o subtítulo, que está aqui, ó, subtítulo, certo? E logo abaixo nós temos o que? Nós temos o lead, tá aqui o lead, né? Tá aqui, ó. Isso aqui é o lead da reportagem, que diz: a Páscoa está chegando e com ele a doçura do chocolate. Mas o alimento que faz a alegria de muita gente pode também trazer resultados amargos, principalmente quando se fala em obesidade infantil. Segundo a doutora Daniele Toccares Zaninelli, no Brasil, mais de 1/3 das crianças está acima do peso. E então, o que fazer? Isso aqui basicamente é o lead, né? E o lead significa o que, minha gente? Significa que é basicamente um resumo do texto. Aqui começa propriamente o texto da reportagem, né? Então começa aqui nessa coluna, vai até essa coluna aqui, depois passa para essa coluna aqui, né? Até aqui, depois vem para essa outra coluna aqui, até o finalzinho, certo? E depois para esta última coluna aqui, até o final do texto, se encerra aqui, né? Então, essa aqui é uma reportagem bem característica de toda a estrutura que a gente estudou anteriormente, né? Das 4 estruturas: título, subtítulo, lead e o corpo do texto. Agora a gente chega aqui à atividade, né? Atividade 4, a última atividade. Então vocês irão responder a essas 2 perguntas aí. Qual é o título da reportagem? Tem subtítulo e qual é? E a questão número 2, copie um trecho do lead, certo? Então vamos lá, vamos responder, né? Irei ajudar vocês a responderem esta atividade. Então vamos lá. Qual é o título da reportagem? Só dá uma olhadinha lá em cima, né? Então vamos lá. Diz assim, ó, obesidade infantil. Obesidade infantil, né? Aí diz ainda, tem subtítulo?
Tem subtítulo. Qual é o subtítulo? Subtítulo é vamos organizar melhor isso aqui, espera aí. Vamos colocar aqui título. Título. O título é esse aqui, obesidade infantil, certo? Aí agora a gente coloca subtítulo. O subtítulo é o qual? O subtítulo é esse aqui, né? Os riscos aumentam na Páscoa, certo? Isso aqui é um subtítulo. Os riscos aumentam na Páscoa. Pronto. Esse aqui é o subtítulo, ok? Pergunta se tem subtítulo, então tem que responder a pergunta, né? Sim. Responde a pergunta primeiro, sim. Aí depois pergunta qual. Aí a gente colocou aí o subtítulo, tá certo? Tá aí. Sim. Tem subtítulo. Sim, tem subtítulo. Então, qual é o subtítulo? Os riscos aumentam na Páscoa. Pronto. Vamos colocar aspas, porque nós acabamos de copiar um trecho aí do texto, então a gente usa aspas. Tá ok? Então, tá ok. Aí, respondemos a questão número 1. Vamos para o número 2. Copie um trecho do lead, ou lead, né? Como diz aqui. Então, basta vocês copiarem um trechinho disso aqui, que tá tudo certo lá na escrita do trabalho de vocês, tá certo? Na questão número 2. Vamos lá. A Páscoa está chegando. Vamos colocar lá. A Páscoa está chegando e com ele está chegando e com ela, na verdade é e com ela, e com ela a doçura do chocolate. A doçura do chocolate. Aí vem a pergunta. Mas o alimento que faz a alegria de muita gente pode também trazer resultados amargos. Não, acho que não será necessário ter que copiar outra parte do lead, não. Então aqui já está de bom tamanho, mas senão a resposta vai ficar enorme, ok? Então, só essa parte aqui já é o suficiente para vocês responderem a questão número 2, tá certo? Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês, né? Qualquer dúvida, me mandem uma mensagem pelo WhatsApp que eu respondo para vocês, tá ok? Então, para vocês, ó, um forte abraço e nós nos encontraremos em breve, tá ok?